Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, população que nos assiste, a Casa discute um tema bastante sensível, polêmico, dolorido e que nos faz lembrar certas vezes que o exercício parlamentar é, sobretudo, um exercício de grandes desafios. Nem sempre as coisas andam nos terrenos com plumas. Aliás, faz muito tempo que essa Casa não passa um tempo assim, discutindo e tratando questões mais amenas. Faz muito tempo que nós estamos tratando questões difíceis e nada contra isso, porque isso é expressão da dinâmica da vida social, da vida política. Mas quis o destino que nós estivéssemos aqui para tratar essas questões em nome da sociedade. E o melhor posicionamento são os posicionamentos desapaixonados, né? Em que prevaleça sempre o ideal racional, sobrepondo-se aos impulsos emotivos ou às pendências existentes de natureza emocional. E hoje nós estamos aqui diante desse projeto inicial, projeto esse de autoria do vereador Wilson Alves Damasceno, que quando aprovado, eu fiz uma articulação para que fosse aprovado. Vossa Excelência deve se lembrar disso. Conversei com os demais vereadores da base para que nós aprovássemos, porque eu achava que também, até fiz discursos aqui nesse sentido, de que não era razoável uma intimidação via cartas, da forma como for a proposta, e eu fiz aqui a minha fala à época, especialmente porque pegaria pessoas de pequenas dívidas, pequenos valores, como já foram citados aqui, em que a burocracia ficaria mais cara do que o bem em si pleiteado, o valor em si resgatado. Então, eu aprovei à época. E, para mim, isso já estava resolvido, porque já havia sido feitos os protestos esse ano. O ano que vem, eu não acho que esse prefeito tenha nenhum juízo na cabeça de querer protestar 40 mil pessoas na véspera da eleição, então já não aconteceria o ano que vem também, e nós estaríamos resolvidos, pelo menos, por um respiro de 2 anos a matéria. Me surpreendi com o veto, achei ele, a princípio, absolutamente desnecessário, mas está aqui um veto e nós precisamos decidir se vamos aprovar ou rejeitar, e essa é a natureza dessa reunião, nesse ato. Só estou fazendo aqui uma introdução e isso nos requer uma ação agora. E a ação agora é, vamos aprovar ou vamos rejeitar o veto? Então eu inicio, depois dessa breve introdução, dizendo o seguinte, que existe hoje aproximadamente 20 mil cadastros de moradores da cidade de Marília na isenção do IPTU. Alguns por 10 anos ainda, por mais 8, por mais 7 anos, especialmente as populações menos favorecidas. Nós poderíamos citar vários condomínios residenciais populares que estão absolutamente isentos dessa tributação, que é basicamente e predominantemente o fato que gera essas cobranças. Tem as questões da capinação, tem as questões da poda da árvore, da falta da árvore, mas predominantemente isso decorre de imposto IPTU. A maioria dessas notificações. Então, nós temos mais de 20 mil imóveis na cidade de Marília resguardado dessa cobrança. É a forma como a administração, não essa, mas as administrações anteriores também, acharam de poupar o morador, a parte que mais precisava. E aí nós poderíamos citar aqui o Trieste Cavicchioli, o Marina Moretti, ali toda a parte que fora inaugurado em Padre Nóbrega agora, o São Bento, lá na Zona Sul, e tantos outros empreendimentos. Aqui entram também as pessoas com planta reduzida, com famílias com deficientes, com patologias graves, aposentados, que se enquadram no perfil da isenção, entra aqui nos 20 mil. Então, por pelo menos dos 140 mil cadastros que nós temos na cidade, pelo menos os 20 mais vulneráveis não serão alcançados por esse tipo já não é alcançado por esse tipo de coisa. Então, não há aqui uma caça às bruxas desordenada. Existe, sim, já uma proteção direcionada. Esse é o primeiro ponto, e as administrações, essas anteriores, vêm cumprindo esse ideal de proteção dos mais vulneráveis, e eles já não serão alcançados por esse tipo de imputação de apontamento em cartório. Primeira questão. A segunda questão, vereador Danilo, Vossa Excelência é sempre um defensor dos mais pobres e eu lhe parabenizo por isso. Mas pensemos aqui na perspectiva, se nós temos aproximadamente 140 mil pagantes, ou 140 mil cadastrados,
E ninguém está feliz que 32 mil pessoas foram apontadas, nem eu, e eu fui um dos primeiros a falar disso aqui, está gravado aí no YouTube, na memória coletiva, como Vossa Excelência se referiu, está gravado aí minha fala de indignação contra isso. Mas se temos aproximadamente 100 mil cadastros pagando, eu fico pensando aqui na perspectiva dos 110 mil que pagam. Qual seria a sensação daqueles 110 mil que pagam regularmente, quando vê que o outro não paga e não há nenhuma sanção em relação ao que ele, fazendo, vê que o outro não faz? Não estou entrando aqui no mérito se o sujeito teve dificuldade de pagar ou não, porque essas oscilações a qual o vereador Cícero se referiu, elas são razoáveis e atingem a todos nós, com raras exceções, quase todos nós vivemos numa roda gigante, ora nós estamos melhor, ora nós não estamos. Muito poucos são as pessoas que fogem a essa regra. Mas, olha na perspectiva dos 110 mil, mais ou menos, que pagam em dia. Devem ser respeitados os seus posicionamentos, o seu esforço deve ser recompensado. Então, eles também não achariam justo essa realidade de que não seriam imputados aos que não pagam, sendo eles contribuintes, sendo eles aqueles que pagam. Então eu chamo a atenção para esse aspecto também. O quarto aspecto que eu fico aqui chamando a atenção, o vereador Luiz Eduardo Nardi, eminente vereador, inteligentíssimo. Nós vivemos um tempo de pressão sobre o Poder Executivo para aumento de despesa de todas as naturezas. Nós precisamos fazer investimentos crescentes na educação. A educação sofre um ingresso anual de um número enorme de pessoas que deixam a rede privada de educação e migram para a rede pública de educação, pressionando a administração para contratar mais professores, fazer mais escolas, criar todo o aparato complementar. Nós temos uma pressão gigantesca ocorrendo no âmbito da saúde, em que milhares de pessoas migram do Unimed, outros médios da vida e vêm para a rede pública, fazendo uma pressão enorme sobre a necessidade de construções de novos PAs, de novos postos de saúde e contratação de enfermeiros. Nós reclamamos isso aqui diariamente. Nós temos uma pressão sobre o Poder Executivo gigantesca, crescente, sobre a questão da planos de carreira, sobre folha de pagamento, que é crescente, com todos os lobbies legítimos que são feitos, no sentido de buscar os seus interesses, e que encontra barreiras nas limitações orçamentárias, porque não acho que ninguém deixa de aumentar a folha de salário e corrigir carreiras por bel prazer de não querer. Não acho que alguém faça isso só porque não quer. Claro que tem outros elementos, então há uma pressão enorme sobre a folha de pagamento. Eu estava ouvindo aqui os discursos e me lembrando que a administração tem que tirar dinheiro não sei de onde para fazer a folha de pagamento do IPREM, resultado de uma hecatombe administrativa de 30 anos, que é uma somatória de incompetência generalizada no tempo, e hoje, em 2004, nós tínhamos 4.351 ativos e 730 inativos em 2004. Hoje nós temos 5.166 ativos e 2.092 inativos, com uma lista de quase 500 na fila de espera para se aposentarem agora. A folha de pagamento do IPREM está beirando 9 milhões. E não é dinheiro que sai do fundo, porque nós sabemos que não há fundo, é dinheiro que sai da folha de pagamento. Então essa administração ela tem que fazer pagamento de 2 prefeituras. Da Ativa, que é um número considerável de 5.166 colaboradores, e uma folha de uma outra prefeitura, 2.092, sendo que tem milhares de centenas de cidades que não tem isso de habitante. E o salário médio dos aposentados está na casa de 3 mil e alguma coisa, o salário médio. Você pegar os 200 que ganham mais de 15 mil, 20 mil por mês, e pega os que ganham menos, converge isso, faz uma média, dá aproximadamente 3.800, 3.900 reais a folha média de pagamento. É justo, é direito adquirido, não estamos discutindo isso, mas essa é a realidade. Então são quantas pressões que se faz sobre o Poder Executivo. E aí vai chegando no final de ano, tem que pagar 13º. Não estou defendendo o governo aqui não, estou só chamando a gente para uma reflexão. Vai chegando no final de ano, 13º, férias, e que vai acumulando, e tantas coisas que precisam ser. Como é que fica a cabeça do gestor? Então, nós precisamos, porque depois é evidente que ele tem o dever de cumprir suas obrigações. Agora, de onde é que sai isso? Diziam os antigos que tem que ter uma fonte segura. Eu estava lendo o parecer do eminente juiz, Dr. Valmir,
eu me dou a liberdade aqui, porque ainda tenho 6 minutos, de ler alguns aspectos da decisão dele. De fato, ele não questiona a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade. Isso ele já está satisfeito, não é essa a questão. Pelo contrário, ele está dizendo que, sendo constitucional a cobrança do apontamento, que pode ser por lei federal, inclusive, essa é a ferramenta mais eficaz para poder, é isso que ele está dizendo. Ele não está dando um parecer no sentido de ser legal ou ser ilegal, ou ser imoral, ou inconstitucional ou constitucional. Ele está dizendo que a via do apontamento é a via mais eficaz para provocar o recebimento do débito. Débito esse que, por vezes, não vem desses 20 mil que já têm as isenções, as famílias mais empobrecidas. Débito esse que eu tenho a impressão que, se nós fizermos um requerimento e pedir de onde é que vem esses débitos, se isso for legal, eu acho que vai vir de grandes empresários aí, de grandes detentores de glebas de terra, que surfam na onda e que não fazem os seus pagamentos, esperando as benesses posteriores dos governos. Então ele está dizendo que a ferramenta mais eficaz é o apontamento. E isso, para mim, é bastante considerável, e ele diz o seguinte, que em face às pressões crescentes de despesa, é preocupação, é muito preocupante, a palavra dele causa preocupação, abrir mão dessa ferramenta. Então nós não estamos discutindo a constitucionalidade da lei ou a inconstitucionalidade da lei. Nós estamos discutindo aqui se a administração poderia usar uma ferramenta que é legítima, que ela cumpre um papel considerável, que ela não versa, mas concordo aqui com toda a crítica que eu vi. Essa coisa de fazer, a Secretaria Nacional da Fazenda, salvo o melhor juízo, qualquer débito acima de 10 mil reais ele já não executa mais. A menos de 10 mil reais já não executa mais. A Secretaria Estadual da Fazenda tem um critério também, tem um ponto, um valor, do qual, para baixo, é mais caro a execução do que a cobrança. Então é evidente que nós não podemos abrir mão dessa ferramenta, mas também trabalharmos na construção de um ponto. Eu pensei aqui, sei lá, en passant, em 500 reais, mas definir um valor para que essas arbitrariedades, como foram propostas e denunciadas aqui pelo vereador Danilo, vereador José Luiz, não ocorra no ano que vem. E diz mais aqui o nosso querido doutor Valmir, juiz de direito da Vara da Fazenda Pública de Marília, ele diz assim, que não se pode abrir mão desse expediente, porque se não for desta forma e formos usar a execução fiscal, conforme propôs o vereador Wilson, como ferramenta alternativa, a Secretaria tem 65 mil ações empacadas lá, tem 65 mil feitos em andamento. Sabe quando que uma execução fiscal dessa vai ser feito com um cadastro que está absolutamente deformado, em que mais de 30% daquelas indicativas do cadastro voltam errado? Eles mandam, não volta, não acha, não é mais a pessoa. Sabe quando é que a execução fiscal vai trazer de volta tributo? Daqui 50 anos, aí prescreve. Então, eu sei, eu reconheço, votei favoravelmente aqui, construí a lei a favor da proposta pelo vereador Wilson, construí, ninguém pode negar isso, votei favoravelmente, discursei. Agora, eu estou aqui, nós temos que decidir, tem um veto que não foi eu que pedi, acho que foi uma bobagem mandar esse veto, ele é inócuo agora. Mas está aqui. E nós vamos ter que decidir. Eu estou levando em consideração, vereador Galete, essas pressões que a administração pública sofre, porque também, se ela não tem recursos, somos nós os primeiros a destruir a imagem política da administração, desse ou de quem for, porque é inerente a essa casa. E aí a gente fica numa de apontar a situação e não apontar a alternativa. Parece-me uma certa dificuldade de entendimento no plano maior, ter uma facilidade enorme de construir a crítica, mas também não colaborar com a alternativa. Ouvimos aqui uma alternativa, que vamos pedir por requerimento aqui, especialmente o vereador, acho que o vereador que tocou no assunto, o vereador tem a competência, e eu acho que seria muito bom se Vossa Excelência encaminhasse isso, para que a casa indicasse para cá para o ano que vem uma mudança, criando um referencial, um teto, um piso para isso, sei lá, 500, 700 reais, mas não abrir mão de uma forma institucional de apontamento. Não acho que seja essa a saída. Não gostaria que esse projeto tivesse sido vetado.
Se a administração tivesse me consultado, e também não precisaria fazer, porque não tem obrigação nenhuma de me consultar, mas se tivesse me chamado para dizer qualquer coisa, eu teria dito que era uma idiotice vetar esse projeto. Porque não vai protestar mais ninguém esse ano, não vai protestar ninguém o ano que vem por uma razão política, então estaria resolvido esse problema. Foi até em cima desses fundamentos que eu construí, com Vossa Excelência, a aprovação quase por unanimidade aqui do projeto à época, mesmo contrariando algumas pessoas do segundo andar, que depois me questionaram. Já vou encerrar, senhor presidente, dá só mais um segundinho, é importante. Então, senhor presidente e senhores vereadores, eu não gostaria de ter que estar votando esse veto, vou votar com a administração pelo veto para a preservação dos indicativos, mas fazendo todas essas críticas e reconhecendo a autenticidade, a genuinidade da crítica de cada um que vai votar contrário. Eu, pessoalmente, voto pelo veto, até porque, no fundo, a lei ficou inócua, o veto ficou inócuo também. Vai prevalecer o que já existe na lei federal, que é a autorização para ele continuar fazendo os apontamentos, corroborando com o pensamento do doutor Valmir, que diz que é preocupante abrir mão dessa ferramenta, tendo em vista as crescentes pressões de investimentos públicos mês a mês, ano a ano. E nós vivemos em sociedade, A vida em sociedade pressupõe perder algumas liberdades e não vencer sempre, em favor do coletivo. São essas minhas palavras, eu voto favoravelmente, senhor presidente.